canal feito para que você sinta o desejo de conhecer profecias. Por que conhecer profecias? Porque quando você conhece profecia, e eu estou falando não profecia dessas de adivinhação, de vidência, não, gente, estou falando de profecia bíblica. Estou falando de profecia onde o nosso próprio Deus, lá em Mateus, ele diz: o nosso Jesus, quando esteve aqui na terra, leia e entenda o profeta Daniel. Por que será? Daniel é um livro cheio de símbolos, de simbologias. Ali nós temos a estátua de Daniel, ali nós temos a pedra que significa Jesus, que bate nos pés da estátua, simbolizando que esse mundo vai acabar e que o reino vai ser dominado pelo nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que ele virá nos resgatar. Isso é maravilhoso. Ali, no início, a primeira profecia de Daniel já nos vem relatando os impérios, a degradação dos impérios. Porém, a esperança de que o nosso Deus não nos abandonará. Dá para entender? Quando você estuda a profecia, você fica encantado com a precisão dos acontecimentos, sem acontecer nem muito para lá e nem muito para cá, mas ali, 100%. Dá para entender a maravilha? Se você tem dúvidas de que esse livro é um livro sagrado, se você tem dúvida de que este é o nosso manual, estude profecia e tire tuas conclusões. Profecias bíblicas, ali onde já começou aonde? Em Gênesis, falando o quê? Da vitória entre o bem e o mal. Você consegue entender que o nosso Deus não nos deixa órfãos? Aqui, gente, creia. Aqui, esse é o manual, aonde ele dá sentido para a minha vida e para a sua vida, aonde o nosso Deus fala: não sejais enganado, leia. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma única palavra, uma única biblioteca, uma única Bíblia e 46 mil denominações, como pode? Sim, pode, porque cada um acha que Deus tem que vestir a sua roupagem. Essa falácia. Então, as pessoas, elas querem ser enganadas de acordo com o que elas acham. Eu estou aqui para te falar que o nosso Deus não se deixa escarnecer. Não se deixe enganar. Não queira ser enganado. Tem essa também. Tem aquelas pessoas que, de forma involuntária, são enganadas. Agora, tem umas que são enganadas e preferem continuar no erro. Eu quero dizer para vocês, não me canso de falar, aqui, cada letrinha que tem nessa Bíblia, tem um sangue de um mártir derramado. Exatamente. Um sangue de um santo que morreu para que você tivesse acesso a essas verdades. Inclusive, o sangue real do nosso Deus, do nosso Criador dos céus e da terra. O sangue do Deus aonde a própria natureza se negou a presenciar aquela cena cruel aonde ele estava sendo crucificado. Dá para entender? Dá para entender quem é o nosso Deus? Será que eu consigo passar para você a importância de você conhecer essa palavra? Você não tem como conhecer profecias se você não entender o santuário. Saiba que tudo que está escrito aqui no nosso manual de sobrevivência,
tudo que está escrito aqui é de uma extrema importância. Aqui nada está escrito de forma aleatória. A própria genealogia, que é algo chato para quem não é teólogo, a hora que você está aprendendo a estudar a Bíblia, é algo chato. Você fala, mas para que tem isso aqui? Depois que você leu, releu a Bíblia, você fala, ah, tá. Aí você volta na genealogia e aí você fica encantado. Como Deus ele quer que você saiba de cada detalhe. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Agora você tem que querer conhecê-lo. Ele não te obriga. Ele não obriga você e nem a mim a conhecê-lo. Mas é extremamente importante para mim e para você querer conhecê-lo. Por que isso, Márcia? Para que a nossa fé se torne sólida. Deu para entender? Para que você crie raízes e ninguém queira nos tirar dos braços do Pai. Porque saiba, vivemos uma guerra jurídica, exatamente. Você tem aqui um lado negro, o querubim caído, Satanás, serpente, querendo puxar você. E você tem aqui um Deus de amor. Não um bobo apaixonado, isso não. Um Deus de amor que hoje atua como meu e teu advogado. E para os que morrem, como juiz. Esse nosso Deus, ele atua diante da Arca da Aliança, como nosso advogado lá no céu. O que tem dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Dá para entender? O porquê que é interessante, é extremamente importante você conhecer a Arca da Aliança, o santuário. Porque se você não conhecê-lo, você não consegue entender o que está escrito lá em Apocalipse. Para aqueles que dizem assim, olha, a Arca da Aliança é coisa de judeu, a Arca da Aliança é coisa do passado, ele está mentindo para você. A Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança existia os 10, existia não, existe, porque a Arca da Aliança, ela existe, tá? A Arca da Aliança está em algum lugar ali próximo ao templo. Ela ainda não foi achada, mas ela existe. A Arca da Aliança, ela existe, dentro dela existem os 10 mandamentos, que são as tábuas escritas com o dedo de Deus. Não foi o homem que escreveu os 10 mandamentos. Sabe por quê? Deus não permitiria que mãos humanas escrevesse nada sobre aquilo que é eterno, que é o caráter de Deus, a lei que é imutável. O nosso próprio Deus escreveu com o dedo dele. Por falta de uma vez, 2 vezes, os 10 mandamentos foram escritos. Deu para você consegue entender que o 4º mandamento é o selo do nosso Deus, onde ele diz: eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deu para entender? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus e a terra, e no 7º dia descansei. Não farás nada, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Dá para você entender que o nosso Deus, ele fala: ei, vem cá, ser humano, vem cá, povo meu, vem cá, filho querido. Eu quero que você guarde o sábado. Ele não está mandando você guardar a 4ª, nem a 5ª, nem a 6ª, nem o domingo. O dia sagrado é sábado, que começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado. Dá para você entender? Não é o que o ser humano quer.
O nosso Deus não é um Deus bobo, apaixonado, aonde se deixa levar pelo filho mimado, filho rebelde mimado. Não. O nosso Deus fala, é o sábado. O nosso Deus é aquele Deus que fala, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não falarás o meu santo nome em vão. Lembra-te do dia do sábado. Dá para entender? Honra teu pai e tua mãe. Lembra? Dá para você entender? Essa lei ela é imutável. Ela foi quebrada lá no céu. E por conta do quebrantamento da lei, Satanás ele foi expulso e veio para a terra. Aqui Adão, infelizmente, quebrou o mandamento. Então, o que é o mandamento? O mandamento é o caráter, ele é inviolável. O mandamento ele é eterno. E o nosso mandamento está dentro da Arca da Aliança. O nosso Jesus, hoje, atuando como nosso advogado, ele atua diante da Arca. Ele atua diante daquilo que é o caráter do nosso Deus. Então, Deus jamais poderia tirar o mandamento daqui, talhado em pedra, porque ele estaria ministrando, ele estaria nos julgando diante de algo rasurado, e o nosso Deus é um Deus perfeito. A lei é eterna. Ele jamais quebraria a lei dele para satisfazer o desejo de um homem. Sim, porque a lei ela foi substituída, ela foi quebrada pelo sistema romano, pelo Papa. Então, deu para entender que para satisfazer o homem, jamais, se a lei pudesse ser quebrada, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. Quando Jesus gritou lá na cruz, Tetelestai, ou Pai, a raça humana está reconquistada, ela é nossa de novo, Pai. Quando ele construiu a ponte entre Deus e o ser humano, quando ele construiu essa ponte através do sangue dele, quando ele resgatou a raça humana, ele disse aos outros mundos que existem, a lei, ela é imutável. Deu para entender que o nosso Cristo, ele teve que morrer porque a lei é imutável. Não, Deus jamais permitiria, jamais admitiria que uma criatura, somos criaturas, que nós, criaturas feitas à semelhança dele, pisássemos a lei dele de forma impune e ele ficaria tudo bem, filhinho, tudo bem, filhinho. Ah, Jesus, eu não quero isso. Tudo bem, filhinho. Não. Deu para entender que o nosso Deus é um Deus solene. Deu para entender que o nosso Deus não é o cara. O cara. Não. O nosso Deus é o Deus do universo, Criador dos céus e da terra. Como eu gostaria que você tivesse noção disso. Como eu gostaria que você tivesse noção de que aqui tem milhares de sangue inocentes, milhares de mártires, sangue de mártires e do nosso próprio Deus. Eu desejo a você que Deus te abençoe. Para aquele que diz que isso aqui é coisa do passado, eu falo a você em Êxodo 25:8, ali está escrito, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus jamais habitaria com o caráter dele quebrado, deu para entender? Deus sempre quis estar no meio do povo dele. Deus quer estar com você, basta você querer.
Não existe distância, não existe profundidade, não existe pecado onde Deus não consegue te levantar, te puxar e falar, filho, você está aqui, ó. Sabe por quê? Porque o sangue dele deu a ele esse direito. Deu para entender? Lá em Apocalipse, olha, estou indo do Velho Testamento, aonde muitas denominações falam, ó, aquilo é coisa do passado, é coisa de judeu, tá? Eles estão querendo te enganar. Aí nós vamos cá, para Hebreus 8, 1, 2. Ora, possuímos tal sumo sacerdote, aí você lê, ministro do santuário. Nosso Jesus Cristo atua como nosso sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? Sumo sacerdote, tá vendo a importância de você estudar o santuário terrestre? Lá fala quem é o sacerdote, quem é o sumo sacerdote, porque o nosso Jesus Cristo, que está atuando como meu advogado, como teu advogado, ele é o nosso sumo sacerdote. Deu para entender? O porquê você tem que entender o santuário, o porquê isso aqui é extremamente importante. Aí você vai para Apocalipse 11, 19. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e foi visto a arca da aliança. Aqui, abriu-se o templo de Deus. Olha só, Jesus lá, voltando ao passado, Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites lá no monte para receber instrução, para que ele montasse um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio dele. E Deus fala, veja e faça um tabernáculo de acordo com o que você está vendo. E aqui Apocalipse repete. Dá para você entender o porquê esse assunto é tão importante, o porquê que eu bato tanto nessa tecla, santuário, santuário, porque se você não entender o santuário, é impossível você entender profecia. Dá para entender? Dá para você entender que a profecia começa lá em Gênesis, lá no começo. Dá para entender que profecia tem início, ela tem meio e ela tem fim. É? E o mais maravilhoso, que o fim já está revelado. O nosso Deus, ele vence o mal. Exatamente. E o nosso Deus fala, filho, venha. Venha porque eu te amo. Venha porque eu te aceito como você está. Não importa se você é viciado. Não importa a tua vida regressa. Venha. Venha que eu te ajudo e tiro você desse lamaçal. Basta você ir até Ele. E como que você vai até Deus? Você vai andando, caminhando, passeando. Falamos com Deus aqui, ó, através do nosso lobo frontal. Fale com Deus. Que Deus te abençoe. Esse é meu desejo do fundo do coração. Que você encontre, que você sinta o desejo de falar com esse Deus. Deus te ilumine, Deus te abençoe e até a próxima.